lá para o ministério para crianças. Aleluia. Irmãos e irmãs, é muito bom estar aqui com vocês, porque esse é um lugar onde nós paramos ao longo da semana para falar de coisas que de fato são eternas. Ao longo da semana, raramente nós temos um tempo para pensar um pouquinho, não somente no hoje, mas na eternidade. E ainda que o fazemos, muitas vezes somos interrompidos pelo telefone, enfim, por tantos afazeres, ou às vezes o fazemos também preocupados com o horário que temos ali dispensado a isso. Mas quando nós entramos ali, para aquela porta para dentro, então aqui é momento de nós fecharmos a porta atrás de nós e adentrarmos então nas questões espirituais. Eu queria que você lesse comigo no livro de Salmos, no capítulo 30, verso 3. Salmo 30, versículo 3, eu vou ler na Nova Versão Internacional, provavelmente deve ser ela que está sendo projetada aí. Salmos 30, verso 3. Aleluia. Muito bem. Vamos ler atentamente o que o salmista está nos falando. Isso é muito importante. Ele diz assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Um acréscimo ao que nós temos aqui. Porque o salmista vai dizer para nós o seguinte: Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste-me a vida dentre os que descem a cova. E outras mais traduções que vão estar falando e abordando esse tema chamado morte. E para nós, pastores, é inevitável que nós tragamos para o púlpito a reflexão sobre isso. É muito bom quando nós trazemos uma palavra motivacional, uma palavra de alegria, de prosperidade. Mas há momentos na vida em que nós precisamos fazer, assim como a Beth às vezes já falou para mim, nós precisamos falar sobre isso. As mulheres são mais atentas ao enfrentamento de determinados temas no relacionamento conjugal. Os homens são tanto quanto negacionistas, e às vezes as mulheres chamam seus maridos e falam: olha, nós precisamos falar sobre isso. E não há nada tão importante do que abordar esse tema aqui no púlpito, para que você que está presente, e vocês que nos assistem pelas redes sociais, possam estar refletindo sobre isso. Nós estamos ainda num tempo de pandemia, em que quase 600 mil vidas foram ceifadas, e essas quase 600 mil deixaram marcas terríveis numa nação de mais de 220 milhões de habitantes. Nós acompanhamos pela televisão a CPI da Covid, onde os senadores colocam uma plaquinha todo dia, informando a quantidade de pessoas que já foram de vidas que foram ceifadas por essa pandemia.
mas eu quero falar de uma outra morte. Porque essa outra morte, ela é deveras muito mais dramática. A Bíblia falou para nós em Gênesis que Deus disse ao homem: mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrereis. E eu estive pensando sobre isso nesses últimos meses, e conversando com Deus. Deus, parece que o Senhor sentenciou o homem à morte, parece que o Senhor estabeleceu a morte humana como um castigo, como uma ameaça ao homem. Seria isso, Deus? Será que quando o Senhor criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, o Senhor já iniciou com o homem uma relação de ameaça? E é claro que não, irmãos. É claro que não. Na verdade, o que tem acontecido é que, se o apóstolo Paulo ensina em Atos, que em Deus nós vivemos, nos movemos e respiramos, significa que à medida em que nós distanciamos de Deus, nós nos propomos a morte, de tal maneira que há um traço natural no ser humano, infelizmente, que demonstra que muitas vezes nós somos suicidas, sem perceber. Nas questões naturais nós vemos isso com muita clareza, quando alimentamos muito, ou alimentamos pouco, ou quando alimentamos porco também, não é isso, irmãos? Mas quando levamos uma vida em que não respeitamos os limites físicos nossos, quando somos jovens, corremos muito, de carro, de moto. Parece que alguma coisa ficou nessa herança genética que nasce em Adão e vem passando gerações após gerações, de tal maneira que, inconscientemente, a quase todo momento, nós manifestamos um pouquinho dessa natureza nossa suicida. E então nós iniciamos um processo que vai desaguar na morte física. Escutaram meu celular tocando ali, irmãos? Mas prestem atenção, essa morte, ela começa no nosso espírito e na nossa alma. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que uma pessoa comete pecado estando morta? Qual morte que Paulo está falando? De qual morte que o salmista está falando? Quando ele diz, olha, o Senhor preservou minha vida, o Senhor me resgatou antes que eu descesse a cova. O Senhor restaurou a minha vida antes que eu descesse a morte. Essa morte, a que a Bíblia tanto fala, não é necessariamente a morte física. Porque se você pegar a sua Bíblia depois e abrir no livro de Atos, no capítulo 7, você vai ver Estevão, na hora de morrer, sendo apedrejado. Ele estava muito feliz, porque ele via além disso aí. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos e as irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Como está a minha, como está a sua vida? Até que ponto nós podemos dizer claramente, com segurança, que estamos vivos? Até que ponto que nós podemos respirar e acreditar que assim que
o ar pare de cessar sobre nossos pulmões, ainda assim nós estaremos vivos. Porque essa segunda morte, segundo Apocalipse, é a morte mais dramática. Eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de João no capítulo 11, e nós vamos ver a história de Lázaro ali, para entendermos um pouquinho sobre isso, lermos apenas alguns versículos do capítulo 11 do Evangelho de João. João capítulo 11. A partir do verso 1. Diz assim, a partir do verso 1, narrando a história. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Jesus estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E eles então disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E no verso 14 diz assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Irmãos e irmãs, uma palavra recorrente nos dias atuais é a palavra negacionismo. Quantos já ouviram falar isso aí na imprensa? Eles dizem que há uma parcela da população que é negacionista. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque aqui nós vamos abordar questões espirituais. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos que Lázaro estava dormindo. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, então está vivo. Mas a Bíblia diz que Jesus falou claramente: Lázaro morreu. Eu estou trazendo isso à reflexão, para que eu e você olhemos para dentro de nós e façamos uma autoanálise, para entender se de fato nós estamos vivos, irmãos. Porque prestem atenção numa coisa, a Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro. O nome Lázaro significa Deus ajudou. E fala que esse homem, ele morava num povoado, numa cidade pequena.
e ele era muito amigo de Jesus. E a Bíblia diz que ele tinha 2 irmãs. Uma delas era Marta, que tinha fama de ser aquela pessoa ativista na vida espiritual, ela trabalhava e fazia de tudo. E a outra, Maria, era espiritual. Ela era tão espiritual que a Bíblia diz que ela quebrou um vaso de perfume caro e lavou os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. O que nós estamos falando é de uma casa, e prestem atenção nisso em nome de Jesus. Uma casa, uma família de pessoas que eram adoradoras, que eram amadas por Jesus, que tinham intimidade com Jesus. Não era uma pessoa qualquer, era Lázaro, aquele a quem o Senhor tanto ama. Era Maria, uma adoradora incondicional. Era Marta, aquela que fazia tudo o que precisava fazer quando o Senhor estava presente. Mas a despeito de tudo isso, essa família ainda experimentou dentro da própria casa uma coisa chamada morte. Mas o fato é que a morte física de Lázaro, embora significasse um distanciamento, mas ao final das contas ela não teria relevância espiritual, porque esse homem, quando ele fecha os olhos, ele sabia que ele era amigo de Jesus e que estaria com o Senhor. Sabe, queridos, inconscientemente ou não, muitas vezes nós estamos distanciando do Senhor, e talvez nem estejamos, conforme eu disse, e o apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, nem estejamos perdidos nos pecados e delitos, tenhamos até levado uma vida socialmente correta, mas em muitas vezes percebemos que estamos morrendo espiritualmente, já não mais sentimos o Senhor, já não mais esperamos e olhamos para o alto. O seu Gilberto, falando aqui para os irmãos agora há pouco, ele disse que estava contemplando os céus, e é uma coisa que eu tenho feito muito isso. E nós precisamos parar um pouquinho, olhar para os céus e conversar com Deus. Deus, como está a minha vida? Estaria eu vivo ainda? Sabe, amados, essa tragédia que acometeu a casa de Lázaro, quando nós enxergamos o mundo espiritual, nós percebemos que ela é infinitamente mais insignificante do que tantas tragédias que têm acometido as pessoas que são recolhidas sem conhecer o Senhor e sem a menor esperança, conforme está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Depois você leia isso na sua casa. Precisamos retomar. Hoje eu fiquei tão feliz pela manhã no culto, porque nós tivemos uma presença significativa, naturalmente que guardando todos os protocolos, com cuidado, distanciamento, obviamente, e agora também temos uma boa presença dos irmãos e das irmãs, porque nós percebemos que começamos a retomar essa prática de sentarmos e compartilharmos, comunicarmos uns aos outros a presença do Senhor. Nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Sabe, a minha esperança é que esse
tempo de pandemia acabe o mais rápido possível para nós podermos aproximar de cada um de vocês, impor as mãos, orar. Foi um tempo muito difícil, principalmente para nós pastores e líderes de células, quando os irmãos às vezes perderam entes queridos e a gente tinha vontade de chegar e abraçar, e muitas vezes não tinha nenhum momento do velório. Mas percebam uma coisa, irmãos, irmãs, a quantidade de pessoas que descem a cova sem ter a alma redimida, porque simplesmente desprezam o autor da vida, é muito maior. Sabe, eu acho que nós deveríamos criar como cristãos a CPI da Covid, mas dos que descem a cova sem experimentar a graça e o amor de Deus. Jesus, quando ele fica sabendo que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que ele ainda demorou ali mais 2 dias. E quando ele chegou à cidade, ao sepulcro, onde estava Lázaro, ele já tinha sido enterrado há 4 dias. Mas aquele quadro, embora Jesus tenha chorado diante daquele quadro, que provavelmente é o menor versículo do Novo Testamento, João 11:35, Jesus chorou. O choro ali era muitas vezes pela incompreensão daquelas pessoas que estavam ali, porque Jesus fala nos versos 25 e 26, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí, irmãos, irmãs, no finalzinho desse verso 26, ele faz uma pergunta: crês isto? Isso faz toda a diferença. É claro que a separação ela é terrível. Quem suportaria uma separação assim, tranquilo? É óbvio. Mas a chave para que a humanidade tenha uma reação diante disso, está no finalzinho do verso 26. Crês isto? Porque senão, irmãos e irmãs, se nós esperamos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres. De tal maneira que o meu desejo como irmão de cada um de vocês é de que nós possamos restaurar em nós uma visão amplificada da existência humana, entendendo a vida não como um lapso temporal, não como um tempo em que nós passamos aqui, mas entendendo a vida, enxergando as coisas numa perspectiva de eternidade em nome de Jesus. As pessoas que presenciaram, vamos ler um pouquinho o livro de Atos, do capítulo 1, deixa eu ver quantas horas, ainda dá tempo ainda, Atos capítulo 1. Deixa eu ver essa outra tradução aqui, que eu acho que ela é mais... Atos capítulo 1, conta um episódio que todo dia deve estar em nossa mente. Isso aqui, provavelmente essa parte do livro de Atos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. O livro de Atos, ele não terminou, porque o livro de Atos ele vai contar o início da igreja e a continuação da igreja. Então você vai ver, se você pegar do início ao final de Atos, você vai ver que é uma história que não terminou, porque o restante dessa história está sendo contada através de mim e através de você. Mas o apóstolo, provavelmente Lucas aqui, ele está fazendo referência
ao que ele havia escrevido antes no próprio Evangelho. Ele diz assim, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Aqueles homens, quando eles falam com esses, provavelmente 2 anjos, eles falam, é nesse tempo que o Senhor vai, aliás, quando eles estão falando com o Senhor, eles perguntam assim, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque na verdade, aqueles homens estavam sendo oprimidos por um império romano. E esse império romano entrou dentro da própria nação de Israel e subjugou Israel. Seria como se um estranho entrasse dentro da minha casa e tomasse a direção da minha casa e ainda assim o colocasse como escravo dele. E às vezes, irmãos, nós estamos sendo escravos do medo, da angústia, do desespero. Às vezes a nossa visão está completamente turva. E eles perguntam isso para Jesus, Senhor, como é que é? Nós vamos continuar a nossa vida inteira debaixo dessa opressão? Preste atenção. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo quase causou uma revolução no Brasil, irmãos. Um versículo. Porque muitas vezes nós estamos aprisionados. E aprisionados, irmãos, porque não enxergamos além. O que aqueles 2 homens vestidos de branco disseram, falou, olha, da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele voltará. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou por muitas vezes, é o que nós lemos aqui no texto também, por muitas vezes a muitas pessoas, a mais de 500 pessoas, e a Bíblia faz um relato interessante, com provas infalíveis. Não existe na literatura humana
nenhum questionamento a essa afirmação feita no livro de Atos. Pode pegar todos os historiadores. Quando Jesus foi levado aos céus, esse é um fato, ele fez isso, não foi entre 12 discípulos, foi diante de uma multidão. Mas a Bíblia diz que da mesma maneira como ele foi levado aos céus, ele um dia retornará. E essa, na minha percepção, eu vejo isso com muita clareza, é o que pode ajudar a mim e a você a enfrentar as grandes dificuldades que nós temos enfrentado e até a que nós não desçamos a cova antes de sermos resgatados pelo Senhor. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Eu e você precisamos de voltarmos, aproveitar agora que Deus tem nos trazido, tem nos dado a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, a voltar a ter as experiências que tivemos durante muitos anos aqui dentro dessa igreja. Talvez você tenha vindo de outra igreja, onde você estava também, mas de voltar os nossos olhos agora para o alto e entender que há uma conexão entre o céu e a terra. A Bíblia conta a história de Jacó, que dormiu e usou como travesseiro uma pedra, e ele teve um sonho, e nesse sonho, ele narra lá no livro de Gênesis, que ele viu uma escada posta, ela vinha dos céus até a terra, e anjos subiam e desciam sobre ela. Isso enche o nosso coração, porque nós sabemos, irmãos, que isso não é uma questão de sugestionamento. O que o escritor diz ali, e quem escreveu isso, e de fato foi Lucas, era um homem que era muito diligente no falar e no escrever. Ele fala, olha, ele foi visto por muitas pessoas com provas infalíveis. É uma verdade, é um fato. Quantos de nós aqui dessa igreja, você que está nos assistindo pelas redes sociais, já teve grandes experiências, visões, já teve revelações? Quantos de nós, eu, você, que acordamos durante a noite com uma grande revelação de Deus, acordava com uma palavra, um versículo bíblico? Essa semana aconteceu isso comigo, na quinta-feira. Eu acordei, olhei no relógio, 3:30 da manhã, e eu acordei com essa passagem, com o finalzinho do verso 26, quando diz assim, ó, crês isso? Aí eu entendi que o crer é a chave para a vida. Quando nós começamos a perder essa percepção da legitimidade, da veracidade, da autenticidade da palavra de Deus, então nós ficamos meio que sem norte, sem rumo. Mas quando nós voltamos para ela e percebemos que tudo o que está escrito aqui, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer, nós somos renovados, e de fato, aquele momento em que a gente estava vivendo, de uma frieza espiritual, começa então agora a ser revertido, e então nós começamos de fato a sentir o nosso coração bater novamente. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Aqueles homens falaram, olha, do mesmo jeitinho que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E eu espero que no dia que ele estiver voltando, que eu tenha essa experiência de olhar e falar, olha que coisa maravilhosa. Muito bom isso, irmãos. A Bíblia diz, vamos continuar, nós estamos aqui no livro de Atos. Vamos andar um pouquinho adiante, vamos no capítulo 7 desse livro, e nós estaremos concluindo.
Os irmãos da equipe de louvor, se quiserem se posicionar, já podemos, estamos terminando. No finalzinho do capítulo 7 do livro de Atos, está contando a história de Estevão. Estevão, depois de fazer uma pregação, aquela pregação quadrada, que ele falou muitas verdades para aquele povo se revoltou contra ele, mas diz assim, no verso 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha só, levantou os olhos para onde, irmãos? Para onde? Para o céu. E viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E ele poderia dizer assim: ai, essa pedrada me doeu. Seus judeus malditos, malvados, estão me matando. Eu creio em Deus, vocês estão cometendo uma injustiça. Mas o que ele viu? Diz assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso está no final do verso 54. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, o que aconteceu? Adormeceu. Que resposta maluca aos olhos naturais. Por que tudo isso, irmãos? Porque ele enxergava além. Ele via com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, ele orando pela igreja, ele ora para que Deus abra os olhos espirituais da igreja, porque isso faz toda a diferença. Quando nós contemplamos a face de Deus, então nós desejamos estar cada vez mais na presença dEle, porque a Bíblia diz: com amor eterno eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, e chamei-te pelo nome, tu és meu. Deus está chamando você nessa noite, e não é para uma sepultura, pelo contrário, é tirar você que está me ouvindo da sepultura espiritual, antes que a natural possa te alcançar. Ele está fazendo isso comigo, que estou falando com você. Está me chamando para fora disso, e me mostrando não o fundo da sepultura, mas nos céus, onde o Senhor está sentado à direita de Deus Pai, em nome de Jesus. Nós podemos ficar de pé e cantar uma canção nesse momento.
no mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Você pode erguer as suas mãos e cantar isso. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer.
Glória a Deus. Eu quero nesse momento, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um pedido para Deus, pela fé, eu quero que você nesse momento curve a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar e Deus fará grandes coisas. Deus restaurou a vida daquela casa, daquela família. A Bíblia diz que depois até tentaram matar a Lázaro depois, e muitas vezes nós somos vítimas disso. Nós experimentamos um milagre de Deus, e quando esse milagre é colocado, exposto, muitas vezes o inimigo vem matar, vem tentar matar. Mas nós acabamos de cantar que o Senhor pode fazer. Você tem uma demanda nessa noite, tem uma necessidade na sua vida, seja ela pessoal, familiar, profissional, na sua saúde, alguma pessoa que você ama que está enferma, talvez a sua vida espiritual tenha passado por momentos tenebrosos. Entenda uma coisa, Deus pode fazer tudo, e é a respeito disso que nós vamos orar nesse momento, sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que assim como nós temos crido nessa palavra, assim como o Senhor fez um grande sinal na família de Lázaro, assim como o Senhor fez um grande sinal diante daquela multidão, quando o Senhor é levado aos céus, assim como o Senhor deu a Estevão a visão do Senhor, o Senhor possa fazer isso em nossas vidas também, em nome de Jesus. E nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nesse momento ainda enfrentamos adversidades, mas nos dê a visão de Estevão, nos dê a visão, ó Deus, daqueles homens também que olhavam para o alto, e olhando para o alto, vendo o milagre descer e vindo dos céus em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que cada pedido, cada necessidade que aqui está sendo apresentada, até porque nenhuma dessas necessidades não estão de fora da cruz do Calvário, mas todas elas fazem parte quando o Senhor disse, está consumado. Que essas pessoas que estão recebendo essa oração, recebam um milagre ao longo dessa semana, e na próxima semana, assim como Maria derramou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, para que ela também pudesse sentir o cheiro daquele ambiente da sua presença, que eles possam também ter essa oportunidade, estarmos aqui glorificando o teu santo nome, às 9:30 da manhã e às 6 horas da tarde, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, e saia para fora desse túmulo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.